Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre médias e nós vamos falar sobre essas três médias: a média aritmética, a média aritmética ponderada e a média geométrica. Vamos começar aí pela média aritmética. Mas o que acontece? Essas médias elas servem para trabalhar conjuntos de dados, né, números ou medidas de forma estatística. A primeira coisa que a gente tem que observar é que se os números forem apresentados de forma desorganizada para a gente, o ideal é que haja uma organização primeiro desses números, né, para depois a gente começar a trabalhar com eles. Selecionem os números de forma ordenada, do menor para o maior ou do maior para o menor, que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. A média aritmética, também chamada de média aritmética simples, né, é uma medida de tendência central, né, é a razão entre o somatório dos números e a quantidade de números somados. Todos os valores na média aritmética possuem a mesma importância, que a gente chama de peso, que a gente vai diferenciar na média ponderada. Então, olha só. Vamos supor aí uma lista de números ou medidas, né, de uma mesma grandeza da seguinte forma. Os números serão as letras com os respectivos números, né? A1, A2, A3, A4 até AN. Cada um desses representa um número. A média aritmética entre esses números vai ser dada pela seguinte fórmula. A média aritmética vai ser o somatório de todos os números dividido pela quantidade de números. Por exemplo, vamos lá, ó. Qual é a média aritmética das notas da prova de física de um grupo de 5 alunos que obtiveram as seguintes notas: 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. O que a gente faz? A gente soma todos os números que a gente tem, que são os nossos dados, e divide pela quantidade. Então fica 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7 dividido pela quantidade, que é 5. Então isso vai nos dar o quê? 42,2 dividido por 5, que é 8,4. Então, se a gente observar, é uma medida de tendência central, né? Esse 8,4 está entre, né, o maior valor e o menor valor aí dos dados que a gente tinha disponíveis para trabalhar. A média aritmética ponderada. Agora, o conjunto de dados, né, os números e medidas, possuem diferentes importâncias, então diferentes pesos. Ela também é uma medida de tendência central. Então, olha só. Vamos supor aí a mesma listazinha de números nossos, né? Só que agora a gente vai ter peso para esses seguintes números, que a gente vai representar pela letra P e os respectivos números aí, né? Então, a gente tem que a média ponderada, ela vai ser o quê? Eu vou pegar o valor que eu tenho, multiplicar pelo peso dele, somar com a multiplicação do valor com o peso dos seguintes elementos, né, dos seguintes dados. E depois eu pegar todos esses valores, todo esse trabalho que eu tive aqui de multiplicar A vezes P e somar com os outros A vezes P aí, e dividir pela soma desses P's, que são os pesos, né? Então, olha só, por exemplo, em um vestibular existem pesos específicos para cada um dos conteúdos. Analisando a tabela abaixo, que representa a nota que uma pessoa obteve em cada conteúdo, qual é a média obtida? Então, olha só, redação. A gente tem a redação aqui, o peso dela é 4 e a nota da pessoa foi 95. Linguagens, o peso é 3 e a nota foi 85. Ciências humanas, o peso é 3 e a nota foi 80. Matemática, o peso é 2 e a nota foi 80. Ciências da natureza, o peso é 2
e a nota foi 70. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 95, multiplicar pelo 4 e somar com 85 vezes o 3, e assim por diante. E depois dividir pela soma desses pesos, né? Então, fica da seguinte forma, né? 95 vezes 4, mais 85 vezes 3, mais 80 vezes 3, mais 80 vezes 2, mais 70 vezes 2. Dividido por quem? Pela soma dos pesos, né? Que é aqui, ó, 4, o 3, o 3, o 2 e o 2 aqui. Então, temos aí a seguinte somatória. 380 mais 255, mais 240, mais 160, mais 140, dividido por 14, que é a soma dos pesos. Então, a gente vai ter que essa média ponderada aí vai ser aproximadamente 83,93. Então, uma medida de tendência central aí. O que ocorre com a média ponderada quando todos os pesos são iguais, né? Quando todos os pesos são iguais, tem a mesma importância, isso a gente vai cair no quê? Na média aritmética simples, né? Então, quando todos os pesos são iguais, a média ponderada se transforma na média aritmética simples, né? Então, a próxima média aí é a média geométrica, né? Que também é conhecido como média proporcional. É outra tendência, é outra medida de tendência central, né? Ela é definida para números positivos, como a raiz enésima do produto de n elementos de um conjunto de dados. Ela é muito utilizada em valores que aumentam de forma sucessiva. Então, olha só. Vamos lá, a nossa lista de números ou medidas, né? A1, A2, A3, A4, até a n. A média geométrica vai ser a raiz enésima da multiplicação desses números. Como a gente vai ter raiz de números positivos aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos dados. Então olha só, exemplo 3. Qual a medida geométrica entre os números 3, a média geométrica entre os números 3, 6, 8 e 9? Então a gente vai ter, ó, a média geométrica vai ser a raiz quarta, né? Tem 1, 2, 3, 4 elementos aqui no meu conjunto de dados. E multiplico eles, né? 3 vezes 6 vezes 8 vezes 9. Agora é só trabalhar os dados, né? Então eu tenho, ó, 3. 6 é 2 vezes 3. 8 é 2 elevado ao cubo. E 9 é 3 elevado ao quadrado. Então agora, ó, eu tenho potências, né, de mesma base, onde tem os 3 aqui, né? E potência de mesma base entre os dois. Então olha só, ficou assim, ó. Conservei a base, somei os expoentes. Aqui dá 1 mais 2, né? Então dá 3 elevado a 1 mais 2, que vai ser 3 à quarta. E o 2, tá aqui, ó, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 3. 1 mais 3. Então ficou aí raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Então a gente tem que essa média geométrica vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6. E assim a gente acaba a nossa análise aí das médias.